manhã, você acompanhando a Real TV Sinop, a sua Record, para todo o norte do estado. Olha, 51 anos de Sinop. E ao longo da semana, você já vem acompanhando, não é verdade, as reportagens especiais falando sobre Sinop, as histórias do passado, né? E também projetando o futuro. São boas histórias de pessoas guerreiras que chegam todos os dias aqui na nossa cidade. E hoje a gente faz uma viagem no tempo, também ouvindo boas histórias. Estou recebendo Enio Pipino Sobrinho, isso mesmo, herdeiro de uma história incrível quando a gente fala, claro, de Sinop, a capital do Nortão, hoje intitulada capital do Nortão. Mas se você aí do outro lado conseguisse viajar no tempo junto comigo, vamos lá? Saber um pouquinho do passado? Você vem comigo nessa história? Senhor Enio, bom, até me perguntou antes aqui, né? E você é de onde? Sinopense, então para mim é motivo de orgulho, tá? Estar aqui frente a frente com o senhor, saber um pouco mais de toda essa história. Bem-vindo à Record aqui de Sinop. Obrigado. E a pergunta que eu tenho para começar, para a gente fazer uma breve viagem no tempo, como é que foi crescer ouvindo falar de Sinop? Ouvi falar do Mato Grosso, olha, uma cidade que agora se chama Sinop. Como que foi isso no seio familiar? Bem-vindo. Obrigado pelo convite, prazer em conhecê-lo, Jean. Também é uma honra e um orgulho estar aqui na Record, fazendo uma conversa contigo, um bate-papo, né? Para nós, assim, a gente é quem fundou essa empresa, né? Não podemos esquecer do Sr. Enio Pipino, do Sr. João, principalmente da Dona Nilza também, né? E é muito interessante a gente estar junto, porque eu, quando foi fundado a Sinop, eu tinha 9 anos de idade. Sim. E a gente se recorda, porque parece que é pouco tempo, mas é muito tempo. E a gente viveu todo esse processo, né? Eu era pequeno e com 9 anos tem até uma foto lá na empresa. Sim. Que cantava-se o hino nacional, recebia as autoridades. Eu era pequeno e eu ficava na frente do Senhor, olhava para ele tinha o costume de sempre colocar a mão no coração quando cantava, por ser um grande patriota também, né? E eu olhei para cima e vi que ele e fiz ao contrário, coloquei desses lados. Mas foi uma experiência porque tanto a família do Sr. João, a família do Sr. Enio, a família da Dona Nilza, eles sempre tinham esse projeto de idealizar uma cidade no Mato Grosso. Olhando todo o projeto grandioso que ele fez no Mato Grosso, com 5 cidades, e aqui, sem dúvida nenhuma, não somente pela experiência que eles tiveram na construção do Paraná, mas principalmente eles enxergavam aqui uma grande área de prosperidade, uma grande região de prosperidade. Não me pergunte por quê, sim, mas eu ainda falo que a grande experiência dos projetos muitos interessantes e maravilhosos que fizeram no Paraná, eles foram assertivos aqui. E eles sempre falavam que aqui era a pérola do grupo Sinop, a pérola que eles queriam com mais carinho deixar esse grande legado para eles. E foi o que eles deixaram, né? Sempre a ótica com muito amor, carinho. Nós conversávamos aqui nos bastidores e o seu Enio Pipino Sobrinho, ele trouxe aqui para a gente falando sobre a Nilza de Oliveira Pipino, né? O sentimento, o carinho, eu até falei, eu fiz uma viagem no tempo, porque, claro, nós tivemos na última semana o desfile aqui na cidade de Sinop, no dia 7, né, falando sobre a independência, até mostrei uma reportagem falando sobre o aniversário de Sinop, e até as imagens que eu mostrei aqui, seu Enio, das crianças, da família, né? A gente vive tempos difíceis em algumas coisas ligadas aqui no Brasil, até mesmo, né, relacionado, claro, a gente fala sobre economia todos os dias aqui, a gente fala às vezes sobre violência, a gente fala a cidade cresce, né? São tantas inúmeras reportagens aqui no nosso telejornal. E a gente tem a sorte, em alguns momentos, de mostrar o seio familiar em algumas reportagens. E essa reportagem retratou muito isso, e com essa viagem, com essa curiosidade que o senhor trouxe aqui, queria que o senhor relatasse isso para quem nos acompanha, para a gente não esquecer também da figura, né, Nilza de Oliveira Pipino, que sim, tem ali a escola. Claro, eu sei que isso é muito bem retratado nas escolas, porque eu fui aluno da escola, como sinopense, né, estive lá em uma sala de aula, aprendendo também, a gente aprende da história de Sinop, antes de tudo, isso é muito bom. Mas eu queria que o senhor fizesse essa viagem e contasse
para quem nos acompanha agora, falando um pouco da figura feminina aqui no município de Sinop, através, claro, dessa ótica de muito amor, carinho, respeito e família. A gente fala muito do seu João, do seu Enio, sem dúvida nenhuma, por serem os desbravadores, né, na pessoa masculina. Sim. Mas é o que eu comentei com você, a gente não pode esquecer jamais da figura da dona Nilza de Oliveira Pipino. Para nós era, como eu convivi também muito com ela, e desde pequena, ela era a chefe da família. Ela tinha essa preocupação, primeiro, da unidade de toda a família não era pequena, né? Segundo, a preocupação das crianças, a preocupação dos primos casando, dos sobrinhos casando, aí, então assim, ela era aquela que tinha o respeito, a postura, uma pessoa íntegra, né? Uma pessoa extremamente culta, mas eu lembrei muito porque, como você acabou de dizer, quando eu cheguei aqui domingo e cheguei bem no momento do desfile, me relembrou essa história. Sim. Que ela convidou as irmãs do Regina Passe de Maringá e vieram, se instalaram. Também a gente precisa relevar que acreditaram no projeto de Sinop, né? E ao mesmo tempo, todas as autoridades que chegavam naquela época, desde a inauguração e todas as outras que vieram, a dona Nilza sempre pedia, porque todos eram recebidos com a bandeirinha do Brasil. E hoje a gente fala muito de patriotismo, né? E isso me deixou muito forte a lembrança dela, né? Principalmente as escolas, ela sentava com todas as coordenadoras, com todas as diretoras, falaram: olha, não se esqueça que no aniversário da fundação, no aniversário da cidade, no 7 de setembro, por favor, eu vou atrás, eu vou ceder as bandeirinhas, mas eu quero que as crianças andem com isso tudo. Então, assim, desde lá de trás, desde os 51 anos de Sinop, hoje eu vejo acontecendo isso na cidade. Então, para mim, é um motivo não só de orgulho, mas é uma grande alegria de que a semente que ela plantou lá atrás, a gente ainda está colhendo esse fruto ainda. E que podemos, com 50, com 100 anos, a cidade não esquecer, não somente a figura da dona Nilza como pioneira, como principalmente fundadora da cidade, mas principalmente essa semente que ela lançou, que ela brotou e a gente está colhendo como fruto do patriotismo. Tá? Olha, a gente faz essa viagem no tempo, mas eu gosto sempre de perguntar aqui, seu Enio, relacionado ao que as outras pessoas de outros estados, né? Hoje atualmente o senhor mora então em Maringá, no Paraná, né? Toda essa inspiração, a gente até citou algumas vezes com alguns convidados que vieram do Paraná. Eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas que sentaram também nessa mesma cadeira e falaram com orgulho de Sinop e que saíram de outros estados para apostar aqui no município. Em algumas respostas citou aqui, né, essa frase: acreditaram em Sinop, falando da família, né, falando, né, do seu Enio, da dona Nilza, né, falando sobre acreditar no projeto Sinop. Como é visto Sinop, né, nessas andanças pelo Brasil, o que falam do nosso município? Eu sempre gosto de perguntar isso, porque enche o nosso coração de alegria, né, enche a gente de orgulho. Como que é então Sinop hoje, nesses 51 anos, e quem sabe elencar uma das melhores histórias ou melhores respostas quando falaram de Sinop aí fora? A gente viaja muito pelo Brasil e a gente viaja também para adquirir conhecimento fora do país. Por incrível que pareça, acho que Sinop ainda não descobriu o total potencial que ela tem. Há 10 anos atrás a gente andava e falava sobre Sinop e o pessoal falava assim: mas aonde que é isso? Hoje a gente fala de onde que é, a pessoa já fala: eu conheço Sinop, eu ouvi falar de Sinop e sei o potencial de Sinop. Olha isso, a resposta é imediata. É imediata. Até eu fiz o ano passado uma viagem para poder entender um pouquinho o que era um projeto que a gente está idealizando, um projeto de bairro planejado. Certo. E às vezes naquele network de você trocar informações com pessoas de fora, né? Sim. E elas perguntavam: onde vocês eram? Eu não falava que eu sou de Maringá, eu falava que era de Sinop, né? Porque toda a nossa vida está aqui em Sinop, né? O legado nosso está aqui em Sinop, né? E eu citava, eles falaram assim: nós já ouvimos falar do potencial que o Mato Grosso e que Sinop tem. Então, olha o alcance que Sinop se tornou. Olha o alcance e olha o potencial que ainda a gente precisa aprender a desenvolver. Nós fizemos uma tarefa muito interessante internamente com Sinop, a cidade. Ela
criou um polo, e esse polo ela tem que ser cada dia mais aperfeiçoado, porque a gente não pode mais pensar somente no nosso Brasil. A gente tem que pensar para fora. Quando a gente vem para cá, você pega, eu venho com o voo normal, sim, não tem mais só brasileiro frequentando o voo. Verdade. Tem de todo o país, de todos os países. E trabalhando, negociando, telefone na mão. E eu falo até para os nossos colaboradores, aprendem a falar outras alternativas de línguas. Certo. Porque é bem provável que quando vai chegar um cliente, seja ele... Esses dias nós recebemos um grupo espanhol que veio nos visitar, porque a gente, através de uma operação nossa, tivemos um contato com eles, e eles vieram aqui para conhecer. Isso, mais uma vez, o Grupo Sinop também está trazendo uma nova alternativa, né, com projetos de pessoas do exterior. Então, gente, nós não somos mais qualquer coisa. A cidade não é uma cidade pequena, ela está crescendo, está se tornando grande, mas a nível nacional e a nível até próprio internacional. Muito bom. Bom, por mim eu ficaria horas aqui conversando, a gente faz essa viagem, isso é muito bom, tá? Como eu disse, toda a equipe aqui ficou orgulhosa de poder navegar, né, no tempo, isso é muito bom. E aquilo que a gente sempre fala, se a gente está aqui hoje, né, se tem oportunidade de emprego, família, a gente fala muito sobre família, é porque lá traz uma família, né, como foi dito aqui pelo seu Enio, apostou com todo o coração, com essa ótica, né, de apostar aqui nessa terra. Seu Enio, por muitas das vezes, claro que traz toda essa ligação, essa nossa conversa é família. Para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, queria que o senhor deixasse um recado para as famílias que acompanham agora aqui o nosso bate-papo. Eu sempre gosto de falar isso para os meus convidados, porque tudo se resume, obviamente, em família. Essa estruturação, e quando dá certo, a gente viaja no tempo para relembrar de um conselho, de um abraço. A imagem que grava mesmo, né? Hoje tem um telefone, por exemplo, na mão, que registra tudo que a gente quer a todo momento. Mas tem coisas na vida, só se você prestar mesmo atenção, com a alma, com o coração, você grava aquilo. Até entrevistei um rapaz, até pegando esse gancho, vai rolar essa reportagem nos próximos dias. Ele está construindo a própria casa, era caminhoneiro e está construindo a casa agora, a própria casa aqui em Sinop, no bairro mais novo de Sinop. É o bairro Paineiras o nome. Eu fui lá conversar com ele. E eu falei, você é da construção, então está construindo a própria casa? Antes de entrar no ao vivo, gravar, melhor dizendo, a reportagem. Ele falou assim, não, eu sou caminhoneiro. Mas como que você está construindo a própria casa? Ele falou assim, o seguinte, meu pai trabalhou muito tempo na construção. E eu, né, sempre fiquei olhando ali, né, olhando. Como o caminhão também foi a mesma coisa. Ele falou assim, meu pai é caminhoneiro e eu sempre viajando do lado dele, falei, pai, me ensina a dirigir. Aí a resposta do pai dele para ele foi o seguinte, olha, se você quisesse, meu filho, você já estaria dirigindo. Você está todo dia do meu lado. Preste atenção. Não aprendeu ainda? Não aprendeu ainda. Ele falou que gravou aquilo, então ele leva essa lição do pai dele para tudo, né? Então, ele olhou tal pessoa fazendo, eu levei isso, sabe? Eu vou levar isso, melhor dizendo, para os meus dias. Eu falei assim, poxa vida, olha, em cada reportagem a gente aprende um pouquinho, né? Sem dúvida. Então, por isso que eu falo, o celular registra tudo, mas tem coisas que só realmente, né? Você olhar com uma ótica diferente, olhar com, né? Sentir com o coração, com a alma que você coloca em prática. Seu Enio, para quem está assistindo agora, família. Algo que marcou sempre e continua marcado no seu coração. E quem sabe você transmite isso para os seus colaboradores, né? Para as pessoas próximas. Eu gostaria que o senhor compartilhasse para quem assiste agora a gente. Nós somos uma empresa familiar. Eu acho que não existe exemplo maior que isso. São 78 anos de Grupo Sinop, né? Estamos quase chegando em 80 e já projetando chegar nos 100 anos. Então, assim, a família é o berço de tudo isso que foi construído. Houve um entrosamento excelente do seu Enio, dona Nilza e o seu João. Sim. Se não fosse eles, hoje a gente não estaria aqui junto conversando, né? Hoje a gente tem um conselho, a gente tem acionistas que continuam na operação. Então, assim, a gente sempre lembra disso. A gente se lembra do esforço que eles tiveram, primeiro de construir o legado. Cabe a nós seguir esse legado. Agora, deixo assim uma reflexão para todos que constroem a sua família. Olhe bem o caráter de cada um. A gente convive com muita gente, é um mundo extremamente agitado, com muitas informações, com
pessoas que a gente não conhece e chega até nós, e a gente precisa olhar não somente a formação do fulano, mas principalmente o berço, que é o caráter. Isso não é feito em escola nenhuma, isso começa dentro de casa. Boa. Quando você faz esse, constrói na sua geração, constrói nos seus filhos, nos seus netos o caráter, o restante é só agregar. A formação universitária, a formação do dia a dia, vai ser algo a mais que o ser humano vai ter. Agora, o caráter você não constrói lá fora, você constrói dentro da tua própria casa. E a mensagem que eu deixo é a seguinte: nunca deixa de acreditar na família. E por mais dificuldade que você possa passar no mundo, a família sempre será a sua âncora, o seu berço, será a hora que você vai mais precisar. Os amigos estão lá sempre, sem dúvida nenhuma, a gente precisa ter amigo. Hoje eu estou criando e conhecendo você aqui, podemos ser um grande amigo, mas a minha família é o que vai dar o meu suporte, a sua família que vai dar o seu suporte no maior momento de dificuldade. E uma família, um grupo e o legado que a gente trata como família, a gente sabe no dia a dia as discordâncias que a gente tem de ideias, mas nunca deixamos de ser aquele grupo familiar unido para construir o que nós estamos construindo até hoje e já pensando até com 100 anos aonde nós vamos chegar. No futuro, tá bom? Né? No futuro. O futuro não é muito longe, né? Passa muito rápido, né? Muito bom, senhor. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Tá aí, bate-papo inspirador, fazendo jus ao nome do nosso quadro, Histórias que Inspiram, 51 anos de Sinop.